Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Considerada a flexão, a frase que está em total concordância com o padrão culto escrito é, ou seja, ele quer a alternativa que contenha a concordância correta. Perceba que a questão ela não falou em concordância verbal ou concordância nominal. Então, nós devemos analisar ambos os critérios, né? Vamos à letra A. Os tabeliões reúnem-se sempre às quintas-feiras. Na letra A ocorrem dois erros, mas quais são eles? O primeiro é em relação à flexão de número do substantivo tabelião, né? O substantivo tabelião, como se sabe, ele termina em ão. E os substantivos que terminam em ão, eles são problemáticos. Por quê? Porque eles admitem uma tripla flexão de número. Por exemplo, eu tenho o substantivo cão, o plural de cão, cães. Eu tenho o substantivo limão, cujo plural é limões. Eu tenho o substantivo cidadão, cujo plural é cidadãos. Perceba que com essas três palavras a flexão de número é diferente para cada uma, só que a terminação é a mesma, né? Nós temos ãos, ões e ãs, né? E para complicar ainda mais a nossa vida, existem substantivos que admitem uma dupla ou uma tripla flexão de número. Por exemplo, o substantivo sacristão, ele admite como plural sacristãos ou sacristões. O substantivo refrão admite como plural refrãos ou refrões. O substantivo vulcão, ele admite como plural vulcãos ou vulcões. O substantivo aldeão, ele admite uma tripla flexão, aldeães, aldeões ou aldeãos. As três flexões são igualmente corretas. Então, nós devemos nos precaver em relação a essa questão, estudando esses substantivos que permitem uma dupla ou uma tripla flexão especificamente. Não é o que acontece com o substantivo tabelião, porque o plural do substantivo tabelião segue o mesmo modelo que o plural de cão, alemão e catalão, ou seja, o plural é ães. Os tabeliães seria a flexão de número correta. Ainda na letra A, o outro erro ele consiste na flexão de número, também incorreta, do substantivo composto quinta-feira. Quinta-feira é um substantivo composto formado por um numeral e um substantivo. E quando nós temos um substantivo composto formado por duas classes de palavras variáveis, como um substantivo mais um substantivo mais um adjetivo mais um substantivo, ou um numeral mais um substantivo, a flexão é de ambos os elementos. Então, o correto no período seria: os tabeliães reúnem-se sempre às quintas-feiras. No que concerne a isso, nós temos uma exceção que aparece bastante em prova. A exceção ela ocorre quando nós temos dois substantivos, só que dentro desse universo dos dois substantivos, o segundo elemento ele delimita, especifica ou dá uma finalidade do primeiro elemento. Por exemplo, pombo-correio, papel-moeda, público-alvo, banana-maçã, navio-escola, todas essas palavras, todas essas palavras elas admitem uma dupla flexão. Ou o primeiro elemento é flexionado, ou ambos os elementos. Papel-moeda, eu tenho como plural papéis-moeda ou papéis-moedas. Em provas é cobrado geralmente a flexão do primeiro elemento, mas a flexão de ambos também é correta. Então, quando aparecer isso numa prova, nós devemos analisar todas as alternativas com cautela e identificar a mais correta. Caso todas as outras estejam incorretas e apareça uma construção diferente, nós podemos marcar essa alternativa. Independentemente disso, na letra A existem dois erros, então incorreta. Na letra B nós temos: nos últimos botas fora, houve grande confusão, pois a agência de turismo não reteu os que não possuem ingresso. Na letra B também ocorrem dois erros, né? O primeiro é em relação à flexão desse substantivo composto bota fora. O substantivo composto bota fora, ele é formado por uma forma verbal, né? Esse bota é do verbo botar, advém do verbo botar. E nós temos o fora, que é o quê? Que é um advérbio também de lugar, né? Então, quando nós temos essa combinação de verbo mais advérbio, todo substantivo composto fica invariável. Então, o correto seria, nos últimos, bota fora. A ausência de flexão em relação a esse substantivo composto. O outro erro na letra B é de quê? Da flexão do verbo reter, né?
Aí nós temos reteu. Essa forma verbal está incorreta, né? Perceba que o verbo reter, ele é derivado do verbo ter. E como ele é derivado, ele segue o mesmo paradigma conjugacional. Ou seja, ele segue a integralidade da conjugação. Como eu conjugo o verbo ter no pretérito perfeito do indicativo? Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Essa é a conjugação integral. Se o verbo reter é um verbo derivado, a conjugação fica como? Pois a agência de turismo não reteve os que não possuíam o ingresso. Essa seria a flexão correta. Letra B não é o gabarito. Na letra C nós temos, na delegacia não tinha ainda reavido os documentos que perdera, quando entrou o rapaz considerado a testemunha mais importante de famoso crime. Ocorre algum erro na letra C? Não, a letra C está corretíssima. A única particularidade que pode gerar dúvida é em relação à forma participial do verbo reaver, né? Reavido está correto? Corretíssimo. Assim como o gerúndio é o quê? A forma do gerúndio do verbo reaver é reavendo. Uma particularidade também interessante, que não concerne a questão, mas é relativa ao verbo reaver e precaver, é que eles são verbos defectivos. Então, nada de conjugar o reavenho ou algo similar. Em relação ao presente do indicativo, nós temos a forma verbal que reavemos e reaveis, assim como o verbo precaver, né? Precavemos, precaveis, né? Nós não temos essas outras pessoas gramaticais porque ele é um verbo defectivo. Ambos os verbos, reaver e precaver, são defectivos. Então, nós devemos observar isso com cautela, né? A letra C, portanto, é o gabarito. Mas vamos analisar as letras D e E. Na letra D nós temos: se não se conterem roubos de obras-primas, gerações futuras serão privadas de grandes realizações do espírito humano. O erro na letra D consiste na flexão incorreta do verbo conter, né? Verbo conter, derivado do verbo ter, segue o mesmo paradigma conjugacional, né? Agora, no contexto nós temos esse se, né? Esse se é classificado como? Ele é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. E como é uma conjunção subordinativa, ele exige a aplicação do modo subjuntivo. Vide a semântica de hipótese, de conjectura, que é inerente a esse tempo verbal. Então, conjugando o verbo conter no futuro do subjuntivo, que é o que condiz com o período, como fica? Se não se contiverem roubos de obras-primas, né? Essa seria a forma verbal correta. Porque se eu conjugar o verbo ter no futuro do subjuntivo, como fica? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Eu coloco o com antes e eu tenho a forma verbal, né? Se não se contiverem roubos. Em relação a obras-primas, o plural está correto, né? É um substantivo composto formado pela flexão de duas palavras variáveis, né? Obras-primas, corretíssimo. Na letra E, por fim, nós temos os lusos africanos ostentavam no braço fitinhas verde e amarela. Ocorrem dois erros também na letra E. Esse luso-africanos é um adjetivo composto. Como adjetivo composto, a flexão é somente do segundo elemento, tanto em gênero quanto em número. Os luso-africanos seria a construção correta, somente a flexão do segundo, luso-africanos. Agora, em relação a fitinhas verde e amarela, perceba que fitinhas está flexionado em número. Então, esse adjetivo composto, verde e amarelo, deveria acompanhar a concordância, né? Fitinhas verde amarelas, somente o segundo elemento é flexionado. Em relação ao adjetivo composto, somente o segundo elemento é flexionado. Claro e evidente que nós temos as exceções, né? Azul marinho, azul celeste, não há flexão de nenhum dos elementos. Agora, quando nós temos surdo-mudo e pele vermelha, a flexão é de ambos os elementos. Em português, sempre tem a regra e a exceção, né? Às vezes tem mais exceção do que regra. Então, o gabarito da questão, letra C, né? Revisando os erros e os conceitos. Na letra A, a flexão de número de tabelião está incorreta, né? O correto seria tabeliães. Na letra A, também, a flexão de número de quinta-feira é quintas-feiras, e não como está explícito aí. Na letra B, o plural de bota fora é bota fora, não há flexão, porque é verbo mais advérbio. E a forma verbal correta no contexto seria o quê? Não reteve. A letra C é o gabarito. Na letra D, nós temos a forma verbal se não se contiverem roubos de obras-primas. E na letra E,
luso-africanos e fitinhas verde-amarelas. Gabarito da questão, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.